Fala pessoal, tudo bem com vocês? Firmeza? Passando aqui para mais uma aula nossa no canal Ideias Químicas, foco na questão. E no vídeo de hoje a gente vai tratar de uma questão de concurso que caiu no edital de 2014 para professor efetivo do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ouro Branco. Essa aqui é a questão número 3 e ela trata justamente do conteúdo que a gente vem trabalhando nas nossas últimas aulas, que é sobre gases ideais. Então vamos lá, focar na questão, ler a questão e interpretar, porque a interpretação aqui é fundamental antes de sair aplicando equação ou conceitos como um louco de maneira totalmente inconsequente, né? Sem interpretar a questão. Então vamos lá. Durante os dias quentes, uma brincadeira interessante que se tornou popular entre os estudantes do ensino médio no IFMG, Campus Ouro Branco, consiste em pegar um saco de polietileno, né? Leve e de cor preta. Então aqui a cor preta vai talvez ajudar na absorção de calor, né, do sol, enchê-lo parcialmente com ar, amarrar hermeticamente sua boca, então vedar ela totalmente de modo que não entre nem saia ar, né, moléculas ali dos gases que constituem o ar, expondo-a em seguida aos raios solares. O ar no interior do saco é aquecido, passando a ocupar o volume todo. Então vejam bem, o ar ele estava confinado dentro de um volume, o saco ele não estava totalmente cheio de ar, e depois o ar ele é aquecido e passa a ocupar o volume todo. Como consequência, o saco sobe na atmosfera como um balão. Então, o volume do saco aumenta, do ar dentro do saco, e ele sobe, né? Você, enquanto professor de Química, quer ajudar seus alunos a entender alguns aspectos relacionados com os princípios envolvidos nessa brincadeira, que está intimamente relacionado com o assunto de gases ideais. Sabemos que a brincadeira começou quando o aluno Arthur encheu com ar atmosférico 70%. Então, aqui a gente já pode notar que é 70%, né? A gente já pode destacar aqui 70% do saco. Então, esse aqui seria o volume inicial, 70% do saco de polietileno, que a pressão atmosférica se manteve constante. Então, isso aqui é muito importante, a pressão constante. Então, a gente tem um processo aqui isobárico, né? A gente fala quando a pressão é constante, que a temperatura inicial no ar atmosférico é de 27 graus Celsius, então aqui está na escala Celsius. É conveniente já passar para Kelvin, sempre em exercício de gás, e que a amostra de ar atmosférico no interior do saco de polietileno se comporta como um gás ideal. Então, se é o gás ideal, nós vamos tratar de acordo com a equação dos gases ideais. Mostre para seus alunos como se calcula. Então, aqui também dá um adendo, aqui uma informação que é anexa. A pressão atmosférica, onde o experimento foi realizado, é igual a 8,2 atm, né? Está acima do nível do mar, a pressão menor que o atm. Massa molar do ar atmosférico igual a 28,8 gramas. Então, vamos avaliar se a gente vai precisar disso. Aqui, se necessário. Então, não necessariamente a gente vai utilizar. Muitas vezes, essas informações, elas acabam confundindo o aluno ou a pessoa que está fazendo o exercício, porque acha que obrigatoriamente vai ter que usar isso. Fica querendo tirar a equação para adequar com essas informações. A gente vai ver o caso aqui que a gente nem utilizou. Pede a variação de temperatura no interior do saco plástico entre a situação inicial e a final. Então, pede a variação, pessoal, não da final e a inicial. Quer saber a variação da temperatura. O que ele quer saber? Ele quer saber a temperatura inicial, ou seja, a temperatura que o saco se encontrava, menos a temperatura final. Aqui é outra coisa, se a gente não estiver atento, a gente faz temperatura final menos inicial. Aqui ele já pediu a variação de temperatura final menos a inicial, certo? Quer saber qual que é a temperatura que ele estava no início menos a que ele estava no fim. Bem, no início, a gente já tem condição aqui de escrever a temperatura inicial, né? A temperatura no início do processo, da brincadeira, é de 27 graus Celsius. E a gente já passa para Kelvin, porque toda vez que a gente for trabalhar com gases, a equação dos gases, toda a temperatura tem que estar em Kelvin. Vocês lembram na aula anterior que eu mostrei aquela tabela dos R, dos constantes dos gases? Nenhuma está em graus Celsius, todas em Kelvin, que é a escala absoluta. Então vamos passar aqui 27 mais 273,15. Vamos obter aqui 300,15 Kelvin. Então, agora a gente precisa calcular a temperatura final, certo? Bem, aqui a gente considera como processo isobárico, a gente já aplica a lei de Charles. A lei de Charles que diz que o volume é diretamente proporcional à temperatura num processo que é isobárico. Ou seja, se aumenta a temperatura, eu tenho um gás num determinado volume. Se eu aumento a temperatura do gás, o volume também aumenta.
Então, eu posso utilizar essa expressão que é a lei de Charles. Pessoal, se você não decorar, o foco aqui nunca é decorar, se você não entender essa relação, se não ficou claro, porque isso aqui parece que é até um pouco intuitivo, né? Se a gente tem um gás e coloca ele numa alta temperatura, o volume vai aumentar. Então, é diretamente proporcional à temperatura. Porém, pessoal, a temperatura precisa estar em Kelvin. Se a gente colocar ela aqui em graus Celsius, a gente vai obter ela aqui em graus Celsius, mas vai obter totalmente errada, porque a leitura aqui do exercício ela está considerando que a temperatura precisa estar em grau Kelvin. Por quê? Porque isso aqui a gente vê pela lei dos gases. Olha, se a gente pode extrair essa equação de Charles aqui pela lei dos gases. A gente sabe que PV é igual a nRT. Aqui, pessoal, a gente não precisaria disso para resolver exercício, é só para mostrar por que a temperatura tem que estar em Kelvin. A gente isola o R aqui e ficamos que PV é igual a NT, certo? Então, o que isso quer dizer? Vou passar para esse canto aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu altero uma das variáveis, eu vou alterar as outras também, como eu disse no exercício anterior, na aula anterior sobre constante dos gases. Então, a constante dos gases, ela sempre vai ser no denominador dela, ela vai ter a unidade de Kelvin. Então, a temperatura precisa sempre estar em Kelvin. E essa constante, ela implica dizer que se eu estou variando a pressão ou variando o volume, como nesse caso e a temperatura, o sistema ele tem que responder dessa forma. Se eu tenho uma pressão 1, um volume 1, com uma dada quantidade de número de mols, uma temperatura 1, e eu sofrer qualquer alteração, como nesse caso aqui, eu aumentei a temperatura porque eu estou colocando ele no sol, o sistema vai passar a ter uma nova pressão 2, novo volume 2, o número de mols se mantém, porque o saco está hermeticamente fechado, não entra nem sai ar, e uma temperatura 2. Bem, então eu corto aqui e corto aqui. A pressão é um processo isotérmico. Olha, está falando aqui que a pressão atmosférica se manteve constante. Então, pressão 1 é igual a pressão 2, eu corto. Então, vejam bem, pessoal, eu cheguei na mesma expressão aqui, que volume 1 sobre temperatura 1 é igual a volume 2 sobre temperatura 2, que é a lei de Charles, certo? E por que temperatura, então? Por que eu fiz isso aqui tudo para mostrar que a temperatura está em Kelvin? Porque aqui o R, olha, isso aqui tudo está ligado com R, e o R é sempre em Kelvin, então aqui tem que colocar em Kelvin. Porque a primeira pegadinha do exercício dessa questão era de deixar em Celsius. Então vamos lá. O volume inicial que ele fala, o volume inicial do nosso saco plástico, é de 75%, certo? Então estou falando aqui 75% de quê? De algum valor. Então, a gente pode colocar aqui como 75% de V, né? A gente pode considerar um volume total. Então, a gente faz 75% de V, que dá 0,75V. Ou seja, sendo V o volume máximo que o saco pode ocupar, e se ele está sendo ocupado 75% dele, então é 0,75 de V. Beleza, pessoal? Aqui é questão de porcentagem, né? A temperatura inicial é 300,15 Kelvin. O volume 2 é o 100%, ou seja, quando o saco ele ocupa o máximo volume, quando ele ocupa todo o volume. Quando ele ocupa todo o volume é quando ele está no volume máximo, que é V, né? O volume inicial é 75% de V. O volume máximo é V. Então, agora eu quero saber a temperatura que o saco plástico vai se encontrar quando ele estiver nesse volume total. Então, aqui V com V eu corto, passo para cá, fica temperatura 2 igual a 0,75 igual a 300,15. Então, temperatura 2 vai ser 300,15 dividido por 0,75. Tranquilo? Vamos fazer essa conta aqui na calculadora. Esses concursos geralmente podem usar a calculadora, tá? Provas discursivas. 300,15 dividido por 0,75. A gente vai obter aqui uma temperatura final de 400 Kelvin, certo? Então, uma temperatura final de 400 Kelvin. Se a gente quiser passar para graus Celsius aqui, 300,2 graus
graus Kelvin, beleza? Vou apagar aqui para ficar mais claro para vocês aqui. Então fica 300,2 graus Kelvin. Eu subtraio isso aqui de 273,15 e acho a temperatura em graus Celsius, porque eu vou colocar em graus Celsius porque o exercício começou me dando em graus Celsius. Então, é plausível dar a mesma unidade. Então, a temperatura 2 em graus Celsius, ela vai ser de 127,05 graus Celsius. Então, essa é a temperatura final, a temperatura 2. E eu não quero saber a temperatura 1 menos a temperatura 2. E a temperatura 1 não é 27 graus? Era 27 menos 127,05. Então, pessoal, aqui não esquece, você pode errar, fazer T2 menos T1. Ele está pedindo a variação da temperatura no interior do saco entre a situação inicial e a final. Então, entre a inicial e a final, e não a final sobre a inicial. É um exercício aqui de interpretação que dá para errar. É bem possível errar isso aqui no calor da prova. Então, aqui a gente vai obter uma variação de temperatura de menos 100,05 graus Celsius. Então, aqui, pessoal, não se assustem com o valor negativo. É porque a temperatura inicial, ela realmente é menor do que a temperatura final. A gente pode avaliar isso da seguinte forma. A temperatura final, ela vai ser 100,5 vezes maior do que a inicial, certo? Então, está tudo certinho. Vocês vão pensar, nossa, mas eu coloquei o balão no sol intenso, um saco preto que absorveu praticamente toda a radiação ali e a temperatura resfriou. Não, ela não resfriou. Isso aqui, justamente, a pessoa que elabora a banca já faz para a pessoa já está naquele calor da prova, cansado de fazer cálculo, pensar que está errado. Não está errado. A temperatura ela não abaixou menos 100 graus, ela aumentou 100 graus. A gente está com o sinal negativo porque a gente pegou a inicial menos a final, beleza? Então, essa aqui é a primeira parte do nosso exercício. Eu vou colocar outro arquivo aqui para a gente fazer a segunda parte, que ele tem um outro item, que é o item B da questão. Então, eu printei a tela e coloquei aqui a questão B. Então, a questão B do exercício, ela solicita que a gente calcule a relação entre as densidades do ar no início da brincadeira. Então, a densidade no início, que é D1, vou colocar D1, ou seja, D1 é a densidade quando o saco plástico tem o volume 1, né? Que é igual àqueles 0,75V. E pede para calcular sobre, né, o volume 2. Então, quem que é o volume 2? Entre o início da brincadeira e o instante que todo o saco é ocupado. Então, a densidade 2, ou seja, quando ele tem o volume 2, que é igual ao volume V do saco. A gente não precisa de saber o volume do saco, você não precisa de ficar quebrando a cabeça e calcular o volume V. Só colocar em função do outro aqui. Então, agora é só eu fazer a divisão. Densidade 1, só abrir a equação aqui da densidade. A gente sabe que densidade é a massa sobre o volume, né? Então, vai ser a massa de ar que tem dentro do saco, que não vai variar, porque ele está hermeticamente fechado, não entra nem sai ar, dividido pelo volume que o ar ocupa no instante 1, no instante inicial da brincadeira, que é 0,75V. Por que esse 0,75V? Só para recapitular, porque é 75% de V. E a densidade 2, que é a massa, a mesma massa, porque eu não tirei nem coloquei matéria, né? O sistema aqui, ele está fechado, né? Ele é hermeticamente fechado, não troca matéria com a vizinhança. E o volume, quem que é o volume? É o volume V, ou seja, quando o saco está no seu volume máximo. Agora, basta eu dividir a densidade 1 sobre a densidade 2, que é o que pede a relação entre a densidade no início e no fim. Então, eu passo D1 sobre D2. Quem é D1? É o que eu acabei de explicitar ali, massa dividido por 0,75V. Certo? Então, essa é a minha densidade 1. Agora, eu vou colocar a densidade 2, que é a massa dividido pelo volume V. Então, aqui eu tenho uma divisão de frações, eu mantenho essa fração aqui, né?
que é a massa, sobre 0,75V, e multiplico pela a fração aqui do denominador invertida, que vai ficar V sobre M. Bem, aqui eu corto, aqui eu corto, aqui eu corto e aqui eu corto. Então, fica 1 sobre 0,75. Então, basta a gente fazer o cálculo aqui, eu vou pegar na calculadora, 1 dividido por 0,75. Então, eu acho que basicamente 1,33. Então, a resposta do exercício é ela aqui. D1 sobre D2 é igual a 1,33. Ou seja, a densidade no início da brincadeira do ar é maior do que a densidade no fim. Tanto é que o saco plástico ele sobe, né? Então, ou seja, sempre, pessoal, entender que físico-química não é só conta, não é só número. A gente precisa entender fisicamente se o resultado obtido está de acordo. Então, vamos fazer a leitura desse resultado e relacionar com a realidade que o exercício propôs. Então, se D1 sobre D2 é 1,33, quer dizer que D1 é 1,33 vezes maior que D2, né? Então, ou seja, quer dizer que D2, que a densidade 2, ela é menor que a D1. Tanto que o gás, que o saco, né, que contém o ar, ele vai flutuar, ele vai subir, ou seja, porque a densidade dele diminuiu. E por que a densidade dele diminuiu? Porque o volume dele aumentou. E por que o volume dele aumentou? Porque a temperatura aumentou. Por que a temperatura aumentou? Porque houve uma incidência de radiação solar ali no saco plástico. E a cor dele, de ser um saco preto, ajuda ainda mais a reter, né, absorver a radiação solar ali. Talvez se fosse um saco de plástico branco, ia acontecer a mesma coisa, ele ia flutuar, porém com uma densidade menor, porque a variação de temperatura ia ser menor. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês nessa aula, essa questão aqui de concurso, e mostrando que não teve nada demais, né? A gente viu que nessa segunda parte aqui de densidade, a gente não utilizou a densidade do ar e a gente também não precisou de utilizar a pressão atmosférica, que era no campus lá de Ouro Branco, né? Que ele deu 0,82. Então, nem sempre todos os dados são utilizados. Eles ainda foram gente boa de colocar ali se precisa utilizar, porque eles poderiam colocar e nem falar se precisa. Porque quando coloca ali, a pessoa já induz, ainda mais quando a gente está numa prova dissertativa, que possivelmente a gente já fez a prova objetiva no mesmo dia, no dia anterior, a gente fica cansado e acaba não processando as informações e fica ali tentando tirar a equação, inventar a equação para ajustar aqueles dados que foi fornecido que nem eram necessários. Então aqui a gente viu que é uma questão relativamente simples, né? A gente não precisou usar só com PV igual a NRT e a densidade, que é massa sobre volume, que são equações assim que não são tão difíceis de entender, de guardar. A gente conseguiu resolver exercício, claro, com bom senso e interpretação aqui de texto também. Então, pessoal, é isso aí. Eu também vou deixar, queria falar com vocês, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link que dá acesso à prova completa, certo? Essa foi a única questão de gases que tinha na prova discursiva, se não me engano, de 5 questões. Mas tem outras questões de eletroquímica, de fenômenos de superfície, e se vocês quiserem, comentem aí se vocês querem que eu resolva mais alguma outra dessa prova. Porque o intuito aqui, nessas primeiras aulas, está trabalhando esse conteúdo de gás ideal e gás real, e depois partir para a termodinâmica. E sempre que possível vamos estar extraindo questões de concurso, de processo para pós-graduação, de vestibulares que exigem um nível maior, como FUVEST, ITA, para a gente estar resolvendo aqui e tentando elevar o nível aqui da química de vocês, beleza? Então, sempre compreendendo aqui. Abração e até o próximo vídeo.